Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós novamente, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Condo Conta. Nosso convidado já está aqui, vamos esperar um pouquinho. Então, sejam muito bem-vindos à live do Condo Conta, o banco oficial dos condomínios brasileiro. Vou logo perguntando, quem é você no condomínio? Síndico, conselheiro, morador? Mande aqui nos comentários pra gente. Nessa live, nós vamos falar sobre energia solar nos condomínios. Conhece alguém que deveria assistir? Se conhece, compartilha essa live aqui no aviãozinho, aqui embaixo do seu celular e compartilha aí com todo mundo. Neste mês das mulheres, nossa live terá uma participação exclusiva de mulheres que são inspiração no mercado condominial. E olha, tem bastante gente, hein? Inspiradoras. Pode esquecer a burocracia, as filas e o pagamento de tarifa com manutenção de conta, transações como TED e emissão de boleto dos bancos tradicionais, porque aqui no Condo Conta é zero para todas as tarifas e sem burocracia. Além disso, oferecemos também os nossos produtos: financiamento, seguro condominial e também receita garantida, a famosa inadimplência zero. Para algumas regiões, inadimplência zero, garantidora ou receita garantida. Eu sou Cátila Dalbello, especialista condominial aqui do Condo Conta, e hoje o nosso tema é energia solar para condomínios, como funciona e como financiar. Sabemos que é um assunto, é um tema que está sendo muito procurado, abordado no âmbito condominial. E para falar sobre o assunto, hoje eu recebo a engenheira de energia e de segurança do trabalho e mestre em eficiência energética, responsável por operações internas do Estúdio Energy, Bruna Bonenberg. Vou chamar a Bruna, então, para participar conosco. Vamos ver se ela já entrou. Estúdio Energy já está aqui. Bruna, já mandei a solicitação para você. Olá, nossa convidada especial. Boa tarde a todos. Muito obrigada aí pelo convite, Cátila. Fico lisonjeada aí e fico à disposição para responder questionamentos da área. Legal, Bruna. Primeiramente, né, é um prazer imenso falar com você. Cada vez mais a gente vê o quanto a força feminina vem tomando espaço, vem realmente com a força total no nosso mercado, né? O mercado que muitas vezes, como dizem por aí, era povoado pelos homens, né, Bruna? E a gente está aos pouquinhos conquistando esse espaço. Então, fico bem feliz de conversar mais uma vez com uma profissional mulher para falar sobre condomínio. Então, Bruna, se tu quiser se apresentar, falar um pouquinho da Bruna atuação, para que depois a gente entre no nosso assunto sobre energia solar, como funciona, como se implantar no condomínio. Então tá, vamos lá. Meu nome é Bruna Bonenberg, eu sou engenheira de energia, me formei pela Universidade Estadual, depois acabei passando em primeiro lugar no mestrado na Unicinos, na área de engenharia mecânica, que é um mestrado voltado para eficiência energética. Durante o mestrado, né, que foi através de uma bolsa, eu também acabei desenvolvendo mais uma pós-graduação voltada para a segurança do trabalho, focada em instalações de energia solar fotovoltaica. Então, a ideia sempre foi migrar para a área de energia solar. Né? Após o término do mestrado, abri a minha empresa, acabei desenvolvendo projetos. Antes disso, eu já desenvolvi alguns projetos para outras empresas. Né? Depois disso, executamos e desenvolvemos projetos perante uma empresa.
partindo num ponto que teve todo o conhecimento de burocracias, envolvendo tanto a concessionária, jurídico, financeiro, que envolve toda a etapa, né, desde o início do planejamento de projeto, que era comigo, até a execução final, que era entregar, né, o relatório final para o cliente com parecer de acesso, acabou trazendo cada vez mais experiências e aqueles possíveis problemas lá na ponta. Isso acabou agregando muito, né, nas experiências e ao longo desse tempo com a empresa. Partindo desse ponto, fui convidada para assumir a operação aí junto à Studio Energy, do qual nós temos um time aí, um time especial, vamos dizer assim, tem uma interação positiva, temos muitas mulheres na equipe, né, pessoas assim, que conseguem realmente fazer diferença aqui. Nós somos um time enxuto hoje, no sentido de operação interna, né, até porque nós temos nossas franquias, né, a nível Brasil e atendendo os nossos clientes, mas a gente está aqui no sentido também de consultoria, de tá atendendo os questionamentos. Então, vou me colocar à disposição aí para ir respondendo as perguntas, né, cara? Que legal, Bruna. Até eu já vou reforçar, se você tem alguma dúvida quanto à energia solar, como é que funciona, tem uma caixinha com ponto de interrogação aqui embaixo. Mande ali a sua pergunta, porque aqui nos comentários é muita gente, a gente pode esquecer de responder alguma. Então, coloca ali a sua pergunta na caixinha que vai direcionar aqui, a gente vai responder todas, até porque recebemos também muitas perguntas, muitas dúvidas no decorrer da semana, então realmente vai ser um assunto bem legal. Mas eu vou logo trazendo aqui então, né, Bruna? A gente não pode deixar de citar, na verdade, né? A situação, né, que a gente vive hoje, o quanto isso está trazendo, tem procura, necessidade, objeções, dúvidas, enfim. Para contextualizar o nosso tema de hoje, vamos trazer alguns dados importantes segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, né? A produção de energia solar no Brasil já é maior do que produzida pela usina de Itapu. O país alcançou isso, né? Se eu falar alguma coisa errada aqui, por favor, me corrija, tá? O país alcançou em março deste ano a marca de 14,02 gigawatts, é assim que se pronuncia? Gigawatts? Gigawatt. Isso, gigawatt, de potência operacional na fonte solar fotovoltaica, né? Para efeitos de comparação, a Binacional Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, possui capacidade instalada de 14 gigawatts. Então, como você avalia esse crescimento, Bruna? Bom, é uma pergunta relevante. Antes da Três Gargantas na China, Itaipu era a maior hidrelétrica do mundo, né? Só destacando esse fato. Tá? A energia solar ela ingressou no mercado brasileiro, né, em 2012, com a Resolução 482. Né? Essa resolução permitiu a questão de compensação, né, do sistema de créditos com energia. Nesse primeiro momento, começou a ser implementadas as primeiras usinas, mas muito poucas ainda, né? Eram os pioneiros, né? Em 2015, veio uma resolução, que é a 687, e essa resolução identificou alguns fatores que eram importantes, como, por exemplo, padronização perante as concessionárias de energia, né? O tempo de gerar, por exemplo, hoje, quando tens energia solar, tu gera crédito, tu tem direito a 60 meses. Isso é um benefício adquirido através dessa resolução 687. Anterior a ela, era 36 meses. Então, foi identificado alguns fatores que eram importantes para impulsionar. Então, nós estamos falando de políticas de incentivo, né, de leis, que favoreceram a aplicação de energia solar a nível mercado brasileiro. Tá? E, principalmente, né, a 687, ela trouxe modalidades de geração de energia distintas. O que seria isso? Né, nós temos aí modalidade de autoconsumo, que eu tenho a geração num local e eu posso abater essa geração, a energia em um outro local. Por exemplo, né, você está no seu condomínio, posso instalar uma usina solar fotovoltaica num terreno próximo, gero lá e faço abatimento no condomínio. Essa é uma solução. É a ideal? Não é ideal, desde que tu tenhas telhado. Se tu não tiveres telhado, Tem essa é a espaço, solução né? mais interessante no teu caso.
né? A outra situação seria a geração compartilhada. A resolução 687 permitiu entrar a geração compartilhada, assim como empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que seria o famoso PMUC, EMUC, que vocês devem conhecer, principalmente aí quando a gente fala, né, com os síndicos. Esse foi um marco significativo, tá? Quando foi aplicada a 687, né? O que a gente pode dizer com relação do mercado? Então, foi esperado que, a partir do momento dessa publicação, né, apresenta-se a viabilidade financeira, entendeu-se que é uma solução palpável, né, e que é possível economizar alguns 100 mil reais, ou, se não, milhões, né, que deveriam ser pagos para a concessionária. Então, o primeiro fator é trazer essa relevância de valor que tu estás deixando de agregar no teu patrimônio para que tu estavas pagando para a concessionária. Em resumo, é um dinheiro que tu põe no lixo todo mês. E aí tu começa a colocar no teu telhado, né, no teu condomínio, no teu estacionamento, né, na tua casa. E aí começa a gerar conforto, qualidade de vida para as pessoas que estão ali usufruindo. O segundo fator importante que impulsionou, né, principalmente a energia solar no mercado foi a tarifa de energia. Eu desafio, né, um dos nossos telespectadores aí que nos digam, né, que a energia solar, que a tarifa alguma vez diminuiu. Tá? Nos últimos 18 anos, a energia solar ela aumentou 238%. Gente, é 238%. É uma média de 13,2%. Isso eu estou falando tarifa média residencial a nível Brasil, tá? Tem anos que foram 36%, tem ano que foi 10%, tem ano que foi 21%. Então, média nos últimos 8 anos, 13,2%. Apesar de nós termos essa média, quando a gente faz projetos, né, e faz a simulação, a gente procura ser conservador. Então, independente, se você entrar em contato, por exemplo, com uma das unidades da Studio Energy, a gente considera, né, esse percentual de 13,2% na variação da tua tarifa, né? Após isso, a gente tem medidas, vamos dizer assim, que são conservadoras no sentido de até o meu 5º ano eu considero uma variação energética, uma variação de inflação energética de 13,2%. Do 6º ao 11º, 7%. Do 11º até o 25º, que é a estimativa que a gente apresenta para vocês, 3%, por exemplo. E aí, quando eu apresento para ti o que tu deixa de pagar para a concessionária, eu estou sendo extremamente conservador e vou te dizer, tu pode economizar até o dobro desse valor que eu estou te apresentando. Porque quando a gente junta tempo e juros compostos, tudo favorece, né? Então, nesse sentido, eu poderia dizer que tanto o mercado e as políticas, né, favorecendo o crescimento de energia no Brasil, como a própria tarifa de energia aí com as concessionárias que estão sempre, né, querendo investir na estrutura e fazem com que a gente pague mais, né, pelo uso da energia. Sim, perfeito, Bruna, uma explicação bem técnica, mas bem objetiva, de um entendimento bem legal. Mas a gente tem pessoas aqui também que não sabem nem o que é, né? Inclusive, eu acabei de receber uma perguntinha aqui. Então para que elas possam entender melhor o que é energia solar de fato e por que podemos classificá-la como uma tecnologia sustentável hoje, Bruna? Perfeito. Bom, pessoal, energia solar, né, ela vem num termo do qual, basicamente, o que a gente vai dizer é a energia proveniente da luz, né, ou do calor do sol. Tá? Então, nós temos dois tipos de fontes de energia solar, né, que a gente fala de formas de geração de energia. Uma delas é geração de energia fotovoltaica, que abate diretamente na sua conta de energia. A outra é uma geração de calor. O que seria isso? Que é o solar térmico. Basicamente, nós estamos falando aí de uma instalação onde o pessoal, vocês vão perceber, às vezes, nas instalações em residências, normalmente, são placas mais escuras, né? Onde tem serpentinas, basicamente fica ali exposto ao sol o dia inteiro, tem uma concentração, a água, a temperatura ambiente passa por ali, esquenta, e daí é mantida num boiler para ser utilizada depois para o banho. O fato de utilizar essa água acaba ajudando na economia, principalmente, que é o grande vilão, né, do consumidor brasileiro hoje, é o chuveiro, né, principalmente na região do sul do país, né, sudeste. Mas a energia solar fotovoltaica, que é o que nós estamos abordando aqui hoje, é basicamente geração de energia. Então, nós basicamente falamos o seguinte: estamos utilizando da luz do sol para gerar energia elétrica.
e aí eu abato direto no teu telhado. No caso, se eu estou instalado no teu telhado e tu tem consumo durante o dia, esse consumo vai ser atendido de imediato pelas placas. E aí, se eu não estiver te atendendo de imediato, você vai buscar, né, do medidor, no caso do fornecedor, que seria a rede elétrica que está passando pela rua, vai ser a energia fornecida pela concessionária. Muitos devem já ter tido aquele acesso a uma conta de energia, onde aparece lá energia fornecida, energia injetada, e aparece o abatimento de uma pela outra. Sim. Bruna, o que é isso? Né? Eu tenho energia injetada durante o dia ali, estou gerando mais do que eu estou consumindo, tá? Um exemplo, estou gerando 100 kWh, tá? Consumi 50, sobrou 50. 50 virou crédito e foi injetado na minha rede. É o que vai aparecer lá na minha conta como injetada. Né? Bruna, vai aparecer fornecida hoje até fevereiro do ano que vem, vai aparecer a disponibilidade, que todo mundo é obrigado a pagar. Mas a partir do ano que vem já não vai aparecer mais. Então, até mesmo as pessoas que já têm energia solar hoje, que pagam, vamos lá, uma conta de 150, 120 reais, que pagavam R$ 1.000 antes, vão pagar o ano que vem 80, 70 reais. Então, cada vez mais políticas de incentivo para o uso da energia solar fotovoltaica. Sim, legal. Temos uma pergunta aqui do José Gaspar Brandão, que ele faz o seguinte, ele pergunta o seguinte: qual é o valor mensal de despesa com energia num prédio que justifique a energia solar? Qual o valor mensal? Isso. É uma Acredito pergunta. que qual é a base, né? Tipo, hoje ele paga, vamos, um exemplo, 5.000 reais. Tem um valor que, X a mais equivale a colocar uma energia solar. Eu acho que ele quis, né? O que normalmente eu tento esclarecer sempre para o cliente é o seguinte: o importante hoje para nós é identificar quais são as características do teu empreendimento. Primeiro, independente da tua conta ser R$ 1.000 ou ser 20.000, né? Eu preciso entender o quanto que eu consigo abater dela. E o que seria abater dela? É o quanto que eu consigo gerar, colocar energia solar no teu prédio e conseguir injetar na veia ou gerar crédito. Por exemplo, Bruna, Sim. eu tenho uma conta de R$ 5.000. A gente consegue, e eu tenho um terraço que não sofre impacto de sombreamento no entorno, que vale a pena a gente investir. E eu tenho uma área de estacionamento que a gente está interessado em investir num carport, né? Mas tem uma sombra lá. Dá para colocar energia? Tudo deve ser analisado. Se tem sombra, não quer dizer que não pode colocar, mas tem que ser considerado aquelas perdas, para não ter uma estimativa errada de futuro, né? Na questão do payback. Pode ser colocado? Pode. Posso abater até 30%, 40%, 50% do condomínio? Posso. Bruna, tem uma área aqui no lado do condomínio que é um terreno nosso. A gente pode colocar uma usina solar ali e abater no condomínio? Também posso. Nesse caso, se a área disponível for o suficiente para atender 100% do consumo do condomínio, nesse caso, a gente vai pagar hoje, né, a disponibilidade obrigatória do condomínio ali junto à concessionária, né, que seria lá, vamos dizer, o condomínio é uma ligação trifásica, se for média tensão, ele tem uma demanda contratada, tá? São custos fixos mensais, isso a gente acaba não alterando. Por isso que quando alguém diz, vou abater 100% da sua conta de energia, essa informação está equivocada. Posso abater 100% do seu consumo, que é o quilowatt-hora? Pode ser, desde que tenha, né, o abatimento na veia. E mesmo assim, a gente pode pagar algum valor pelos créditos gerados, né, dependendo do seu estado. Aí vai variar de cada análise. O que eu sempre digo? Ficou com dúvida? Entre em contato com uma das nossas unidades, encaminhe as contas do condomínio, a gente faz uma análise, faz uma simulação de sombreamento e identifica a oportunidade nesse sentido, tá? Para dizer se conseguimos abater 100% ou 30%, conforme a área disponível. É a melhor resposta que eu posso te dar, Cátala, com relação a essa situação, tá? Porque eu não tenho, por exemplo, uma tabela específica de condições ideais, porque cada condomínio tem o seu layout, tem o seu perfil, tem as alturas distintas de caixa d'água, tem platibanda, tem um prédio mais alto do lado, tudo isso impacta na hora da geração. Então, eu não conseguiria te falar isso de uma maneira tabelada hoje. Sim. Tá? Assim como qualquer outra solução também que seja direcionada a condomínio, né, Bruna? Então, energia solar, ele é muito é um uniforme sobre medida,
né, que é vestido para aquele condomínio. Então, hoje precisa ser analisado, precisa ser feito um levantamento em loco, para justamente ver todas essas necessidades, a viabilidade, espaço, tudo isso, né? Até o José, ele complementa que a questão, então, não é o valor que ele paga, né? Mas sim qual é a área disponível para gerar energia solar. Então, isso a Bruna já explicou ali, perfeito. Olha, Bruna, a gente tem bastante gente aqui nos vendo. Deixa eu dar um oizinho para todo mundo, pessoal. Então, hoje o assunto aqui é sobre energia solar, como funciona, como financiar. Se tu tens alguma dúvida mais específica, mais técnica, aproveita a nossa engenheira aqui. A Bruna, ela tem uma linguagem técnica mais de uma explicação assim que é muito simples de se entender. Até porque, assim, né, Bruna, não tem muito mistério a não ser entender aquela necessidade, né? Então, estou bem feliz em conversar aqui contigo. Então, já vou novamente pedir, pessoal, compartilha essa live se tu tens alguém que precisa conhecer, precisa entender um pouquinho mais. Aqui embaixo tem um aviãozinho, direciona essa live para todo mundo, para quem você quer que tenha esse conhecimento. Se tu tens alguma dúvida mais específica, mais técnica, coloca aqui, aproveita a oportunidade que nós estamos tendo aqui com a Bruna, para que ela possa esclarecer e te ajudar. Então, Bruna, eu vou até aqui, tivemos uma outra pergunta, mas antes de responder a pergunta dela, eu vou fazer uma outra, porque até um contexto da pergunta da nossa seguidora aqui. Ainda quem pense, né, Bruna, que o investimento em energia solar seja um alto custo, assim, seja um investimento muito alto, né? E você acredita que esse modelo energético está mais acessível nos dias de hoje? Olha, baseado na história, se prova que sim, tá? Eu até acabei, há pouco tempo atrás, eu tive que fazer uma apresentação para o pessoal aqui no justificativa da expansão, né, do mercado solar fotovoltaico, então eu tenho os dados em mãos, né, do que foi, tá fresco, no caso, na mente, do que eu posso falar para vocês. Em 2019, nós tivemos aí em torno de 182 mil novos sistemas solar fotovoltaico, novos sistemas instalados no Brasil, tá? 2019, tá? 182 mil. Bastante. No final de 2021, nós tivemos aproximadamente 804 mil novos, né, sistemas instalados ao total. Então, a gente teve um acréscimo de 2 anos de 441% da energia solar no Brasil. Nesse sentido, eu respondo a pergunta dizendo, pessoal, está sendo provado, porque quem está instalando e quem está conhecendo, quem está próximo, acaba indicando e continuando instalando, porque é visível a economia ser obtida com o sistema. Então, tendo o benefício de poder fazer um financiamento junto a quando conta e adquirir um sistema desse, você está deixando de oferecer uma qualidade de vida diferenciada no seu condomínio. Só é o que eu poderia destacar nesse ponto agora, tá? Perfeito, show de bola. Cortou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, ótimo, acho que deu um... Cortou, Temos uma pergunta aqui. Não, eu consegui ouvir. Pessoal, vocês ouviram também? Eu acho que sim, eu acho que foi só um... Perfeito, tá perfeito aqui, estão acenando. Tem até, então, em cima, né, da tua resposta, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, Thomas Angelita, deixa eu ver. Nossa, aqui sobe muitas perguntas e que ela coloca assim para nós. No que tu já respondeu, o valor de manutenção mensal das placas, isso também é muito relativo, Bruna? O valor, o valor de manutenção dessas placas. A manutenção, basicamente, pessoal, é a limpeza, tá? Se vocês estão localizados numa região que tem por exemplo, próximo do chão, né? Que normalmente são residências ou locais mais isolados, não é asfalto, é terra, e aí acaba levantando aquela poeira no ar e acaba impactando de maneira mais significativa. Então, precisa fazer a limpeza mais significativa, de formas mais frequentes, né? A periodicidade acaba sendo em torno de 3 meses, 4 meses. Por quê?
quando não se faz a limpeza, pode impactar de até 20% na perda da geração. E quando a gente fala geração em energia, a gente está falando diretamente em deixar de gerar valor, né? De abater na sua conta de energia. Sim. Então, no custo de manutenção hoje, a gente prevê aí aproximadamente em 0,75% da conta da usina. Isso é o que vocês vão gastar por ano, tá? Na sua usina de manutenção, considerando a sua limpeza. Então, ela pode ser feita a cada 6 meses. Se o local onde vocês têm, por exemplo, Bruna, aqui na região tem muitos pássaros, tá? Tem impacto significativo aqui, porque os pássaros ficam Olha que voando, ficam interessante. pousando lá à sombra, ou fazem outras, né? Enfim, fazem, vamos lá. O pássaro lá fez cocô lá na placa, né? Gente, existem diversos tipos de impacto. Tudo é sujeira, né? Se tem, por exemplo, uma migração significativa na região, tudo isso faz com que seja necessária a limpeza. Quando eu tenho uma célula da minha placa suja e essa célula está conectada, né, com um inversor string, hoje nós temos basicamente nós temos dois tipos de tecnologia solar fotovoltaica: microinversor e o inversor string. Tá? O inversor string, ele é a forma um pouco mais econômica, tá? Porque eu preciso de uma parede, coloco lá, mais ou menos o tamanho ali, né, vamos lá dizer, de um boiler, de um ar-condicionado, de uma televisão na parede, tá? Eu tenho ali as caixas de proteção desse inversor, tá? E daí vem dos cabos das placas, né, para ele. As placas, elas são ligadas em série, né? Quando eu digo em série, eu quero que vocês imaginem o seguinte: uma pilha do lado da outra. Tá? Imagina se, para as placas funcionarem, a pilha... Imagina aquela lanterna que a gente tem em casa, né? Para quando a gente tem que botar tipo, um monte de pilhas dentro da lanterna. Se eu tirar uma pilha ali do meio, vai deixar de funcionar. Né? Então, elas têm que estar interligadas. Se eu tenho uma pilha que não está funcionando muito bem, ela vai limitar todo o desempenho das outras pilhas. É assim que funcionam as placas solares, tá? Quando elas trabalham com a tecnologia de inversor string. Quando é microinversor, que é uma tecnologia um pouquinho mais cara, mas dependendo do local vale a pena, eu tenho um monitoramento de geração por placa. E aí o que é legal disso? Se uma placa está suja, ela vai gerar 70%. Mas aquelas que estão no entorno dela vão estar gerando lá 98%, 99%. E isso é um grande diferencial quando tem, por exemplo, regiões com esse impacto que eu falei. Né? Tem muito sombreamento, Bruna, aqui, no entorno aqui a gente tem muitas... um ponto interessante Bruna, aqui no prédio a gente permite ter antenas, né? Aquelas mais antigas. Né? Impacta ali nas placas, impacta. Elas têm que estar num local onde elas não podem ficar fazendo sombra nas placas. Se não vai retirar, daqui a pouco vale a pena botar microinversor, porque quando ela bater naquela placa, ela vai impactar negativamente somente naquela placa e não nas demais. Então, até isso, né, impacta de maneira negativa no sentido da geração. Mas quando se tem um profissional que consegue avaliar isso e identificar com o cliente, aí é muito fácil prever o que vai ser a sua conta futura. E é importante essa informação, tá? Normalmente, o que eu tenho visto no mercado é orçamentos que nem te informam quanto que tu vai pagar depois que tu colocou a energia solar. Exatamente. Bruna, que é o mais 30%. importante. Exato. Tem que saber o que é crédito, o que é simultaneidade. E aí começa a filtrar os profissionais que estão te atendendo no mercado. Sim, tem que fazer uma busca, né, Bruna? Porque, querendo ou não, é uma implantação que requer uma atenção diferenciada, uma manutenção preventiva, né, para que realmente funcione, para que tenha o propósito que fez com a contratação, né, Bruna? E pegando o gancho aí da tua fala, do investimento, de custo, enfim, tem uma pergunta bem legal aqui, que eu, Cátila, como especialista condominial, e nesta linha de frente, muitas vezes, de condomínio, enfim, é uma dor muito grande dos síndicos, né? Tá, Bruna, eu quero implantar no meu condomínio, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho como tirar do meu fundo de reserva. Como é que a gente vai fazer isso se, né, os bancos tradicionais hoje não conseguem atender com eficiência, enfim, essa necessidade de um condomínio?
Então, se eu puder responder essa pergunta dele aqui, Bruna, vou te pedir um espacinho que ele pergunta o seguinte: como funciona o financiamento para condomínios para implantar energia solar? Aqui ele pergunta de prazos também, enfim. Então, no modo geral, hoje o Condo Conta ele consegue trazer essa facilidade justamente para que o condomínio possa fazer essas melhorias e implantações no condomínio dele. Então, quando a gente fala que o Condo Conta é sem burocracia, é sem burocracia porque numa financeira aí de mercado, eles pedem para que o síndico deixe, por exemplo, o seu imóvel como garantia. Né? Isso a gente entende que não faz sentido, porque hoje o síndico, ele está síndico, ele não é síndico, ele não vai ficar síndico para a vida inteira. E ele também não vai querer comprometer o patrimônio dele, né, Bruna, para fazer aquela melhoria, por mais que seja bem um propósito dele também de interesse. Então, hoje o Condo Conta consegue trazer facilidade para a tua operação quanto a financiamento. Né? Então, a gente consegue fazer aí financiamentos para implantação de energia solar, prazos e taxas onde a gente consegue atender as necessidades do mercado, enfim. Se tu tens dúvida, já te adianto, entra ali no nosso site, pede para falar com os nossos especialistas, ou tu pode fazer uma simulação no próprio site do Condo Conta, tu já consegue ter ali uma noção. Então, só para realmente já trazer, pegando o gancho do que tu estavas falando, quanto financiamento, que hoje eu acho que é a principal dor de um cliente quando é condomínio, né, Bruna? Quero instalar, não tenho dinheiro, como é que eu faço? Então, o Condo Conta está aqui justamente para viabilizar essa operação de vocês, de melhoria no condomínio, seja ela de energia solar ou de qualquer outra situação que precise. Então, o Condo Conta está aqui para te atender. Como eu falei anteriormente, o Condo Conta é um banco que atende com exclusividade somente condomínios. Então, nós tivemos a oportunidade de identificar as principais dores do mercado e estamos aqui para trazer a solução para vocês. Então, eu espero vocês lá no nosso WhatsApp, no nosso site, portal, enfim. Faz contato conosco. Bruna, olha só, muito feliz, Me bastante permite gente na nossa completar, live. tá, ô, Com Kátia? certeza! Se vocês entrarem em contato com qualquer unidade da Studio Energy no Brasil e pedir para fazer a elaboração das suas propostas, a gente Uhum. vai fazer a elaboração e vai pegar os seus dados e vai acabar rodando diretamente com o Condo Conta. Então, quando Isso. tu tem um parceiro de confiança, é fácil fazer essa tratativa e ter uma resposta do qual tu pode trazer para o teu cliente de maneira que satisfaça ele nos dois sentidos, levar a solução Uhum. financeira para ele. É isso que a gente quer. Exato. Exato, trazer essa facilidade, né? E realmente trazer essa disrupção, quebrar um tabu que quando se fala em financiamento, é demorado, é burocrático, eu vou ter que. Enfim, e acabou. Nos dias de hoje, a facilidade realmente é um facilitador para vocês. Inclusive aqui já tem uma pessoa querendo uma visita da Studio Energy, então o pessoal já vai entrar em contato com ele também, que é o José, o José Gaspar Brandão. Depois, José, chama eles ali também, tem o Instagram deles, para que o time deles possam fazer contato contigo, entender um pouquinho mais a tua necessidade. Já compartilho também que essa live vai ficar gravada, então se tu perdeu alguma parte aí, quer saber questões mais técnicas, depois pode acessar o Instagram do Condo Conta, que vai ficar gravada esta live, tá? Então, eu tenho mais uma perguntinha aqui, Bruna, aproveitando, né, essa presença ilustre, que eu acho que é muito rico e a gente precisa levar esse conhecimento para todo o nosso âmbito condominial, né, Bruna? E deixa eu te fazer uma pergunta. Em quanto tempo podemos ter uma estimativa de retorno deste investimento para o condomínio? Ótima pergunta. Normalmente nas nossas propostas a gente tenta apresentar tanto análise financeira que mostra a conta anterior e a sua conta futura, e logo na sequência a gente apresenta um fluxo financeiro do caixa, né, relacionado ao período dos 25 anos da usina. Né? Normalmente, tá, como se trabalha com inversores da tecnologia String, que eu havia comentado com vocês, que é uma tecnologia mais tradicional no mercado, aí os projetos eles têm ficado em torno de 5 anos o payback, tá? Só que quando nós trabalhamos com microinversores, acaba chegando até 7 anos o payback. Por quê? A gente acaba aumentando o número de tecnologia, que é o coração da usina, não são as placas, pessoal.
As placas é como se fosse o pulmão, o coração é um microinversor ou um inversor. É o que vai converter Legal. a energia contínua em corrente alternada e vai atender vocês. Se vocês chegarem lá e quiserem ligar alguma coisa diretamente numa placa solar e botar lá, vou ligar o rádio, né? Se não tiver um conversor, não vai, a não ser que esse rádio fosse a pilha e se fosse tivesse a corrente, fosse alimentado por corrente contínua. Então é importante, né, destacar que quando eu trabalho com microinversor, eu aumento o número de equipamentos que são mais caros na minha usina e acabo aumentando o payback por questão disso. Mas eu melhoro a eficiência, eu acrescento nele modularidade, porque tem diversas limitações, tá? Para 5 anos, eu botar um inversor, ele tem 2 entradas, por exemplo. Cada entrada permite uma inclinação específica, com uma orientação específica, tá? Que se eu tiver algum impacto, vai abordar toda aquela fileira. Vamos dizer assim, eu tenho uma fileira de 20 placas, tá? Todas elas têm que estar para o norte a 20 graus. Aí eu tenho uma segunda entrada, Bruna, mas a minha água do meu telhado ela é para o leste. Então aquela água toda do leste tem que ficar as placas todas nelas e todas aquelas placas têm que ficar numa segunda entrada do inversor. Isso no inversor tradicional. Quando a gente não faz um projeto sério, não sabe como fazer um dimensionamento, o pessoal mistura. E o que acontece quando eu misturo, Bruno? Eu boto umas placas no norte, eu boto outras no leste, eu boto outras no sul e conecto lá na entrada do inversor. A tua menor corrente vai limitar a tua melhor corrente, a maior. Por exemplo, lembra daquela analogia da pilha fraca? Que ela vai limitar todas as outras e a luz da lanterna vai ficar fraquinha? Porque a corrente vai ser limitada por esse fator. Então, eu poderia estar gerando muito bem, porque minhas placas estão no norte, mas sobrou uma plaquinha e eu tive que colocar para o sul lá. E aquela placa do sul não está tendo geração da mesma forma. E aí a corrente dela está menor, porque a corrente ela é proporcional à luz do sol que está sendo colocado sobre as placas, tá, pessoal? Então, isso também é um fator impactante, tá? Então, considerando isso, entre 5 e 7 anos, aí deixando uma margem para vocês, tem empresas que baixaram um pouco mais, aí a gente entra na questão de negociação, às vezes a gente consegue pegar promoções com os fornecedores, tá? Hoje, a Studio Energy tem um fornecedor, né? Não só um fornecedor, mas a gente tem alguns parceiros hoje estrategicamente colocados que são fornecedores que estão mais próximos do cliente daquela região, de maneira que precisar ser futuramente, no sentido de garantia, ter um atendimento, né, no sentido logístico mais rápido, mais próximo, tá? E acho que no sentido de payback, essa é uma das informações mais relevantes que eu poderia trazer para vocês hoje. Legal, não, já fez todo sentido, né? E tenho certeza para a pessoa que perguntou ali também, porque muitas vezes é aquilo que eu falei, não tem interesse, mas a gente não tem as informações técnicas, né, Bruna? E é muito importante, né? Não é simplesmente colocar uma placa ali e tá tudo certo, não. Né? Tem que realmente, tem todo um projeto por trás daquelas placas que estão ali naquelas posições, né, Bruna? Por isso que a Bruna, nossa engenheira, olha só, engenheira da Studio Energy, está aqui hoje para ajudar a esclarecer. Então, só tem uma perguntinha aqui no nosso chat, que é um complemento dos financiamentos, que eu acho que isso realmente é um ponto que atrai e tem muitas dúvidas também com os síndicos, enfim, condomínio, que ele pergunta: qual a garantia, né, o condomínio deve apresentar? Se for, quanto financiamento, né? Como eu falei ali anteriormente, hoje o Condoconta ele traz, ele busca viabilizar justamente essa operação, algo tranquilo, leve, confortável, né, para vocês. Então, por exemplo, hoje a garantia do Condoconta é o próprio condomínio. Então, por exemplo, para que a gente possa fazer uma análise do crédito, precisamos ali dos balancetes, dos relatórios de inadimplência, enfim, são realmente informações baseadas do condomínio. Então, que é em cima disso que a gente faz a viabilidade do crédito. Então, só para que vocês tenham noção do quão simples se torna hoje fazer um financiamento conosco para, enfim, implantar o que deseja no condomínio. Bruna, estamos chegando ao fim da nossa live, mas antes eu gostaria, primeiramente, né, de te agradecer mais uma vez, mas eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem, né? Que mensagem você gostaria de deixar para quem está aqui nos acompanhando, para quem vai assistir depois essa live, enfim,
como engenheira, como Bruna, como atuante aí do mercado condominial, enfim. Eu vou trazer aí, então, vamos dizer assim, um depoimento aí do vô, que eu sempre converso com o pessoal, né? Que eu vou trazer o de alguém da minha Legal. família. Coloquei energia solar na casa do vô, né? O vô antes consumia lá 1.000 kWh mês, tá? Bruna, quero ligar ar-condicionado, quero, né, botar um fogão elétrico aqui, então bota um pouquinho mais para mim. Colocamos uma energia solar com uma carga um pouquinho maior e aí normalmente, e eu sempre oriento também, né, as nossas unidades a comentar com o consumidor final, que vai ser o usuário dessa energia, que não peça um projeto para atender 100% do seu consumo. Isso está completamente errado, porque você vai utilizar 100% e vai ir para 120 a 130. Isso é uma tendência de todo mundo que coloca energia solar. Por quê? Porque você vai ficar mais confortável, você vai melhorar a sua qualidade de vida, vai demorar um tempo a mais no banho, vai deixar de utilizar o gás para utilizar o forno elétrico, a air fry, né? Vou botar uma torneira térmica ali na pia, vai colocar ar-condicionado onde não tinha, vai utilizar mais tempo do ar-condicionado. Energia solar te oferece uma segurança financeira a partir do momento que tu sabe que tu tem como abater. Então, o que eu posso dizer hoje? Né? Foi solicitado para ser gerado a mais. Hoje o vô tem uma carga lá, assim, um saldo de 2.000 kWh mês na conta. Né? A conta dele hoje está em torno de R$ 104, né? E ele está usando, tipo, 3 ar-condicionado 24 horas por dia. O gás dele, que durava 4 meses, está durando 6, porque ele está usando mais o fogão elétrico, o forno, enfim. O que a gente está querendo, o que eu quero trazer aqui para vocês é, tá, meu Bruna, mas e essa energia que está sobrando do vô? Ele não vai utilizar, a concessionária vai ficar com ela? Não, ele pode utilizar, né? Eu posso direcionar para ele, claro, ou eu posso direcionar para uma outra unidade. Então, como é que eu faço isso? Eu vou deixar ele abatendo daquele saldo que ele tem, e daí agora eu mando um e-mail, por exemplo, vou dar um exemplo de agora, tá? Vou mandar um e-mail para a concessionária e vou acrescentar um novo consumidor, né? Dependente dele. Ele vai botar o nome da conta dele lá na filha dele, tá? E vai ficar assim, vai ficar duas contas. Na que ele tá hoje, vai ficar com um percentual lá. 30% da energia fica para mim, eu vou direcionar 70% para ela, para gerar um saldo lá para ela. E todo mês ele vai injetando lá. Quando tiver uma gordurinha lá, ele troca para o nome dela de novo, vai para o outro filho e vai fazendo assim. E assim, ele, além de beneficiar para ele, ele está beneficiando a família toda. Então é só um recado aí que energia solar não é só economia, é conforto, é qualidade de vida. E com a Quando Conta você consegue colocar no seu condomínio. Ah, show de bola, um excelente exemplo. Até tem aqui um seguidor que ele perguntou se atuamos, né, na cidade de Niterói, tanto Quando Conta atua no Brasil inteiro, mas a Estúdio Energy também, né, Bruna? Vocês estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? As unidades da Studio Energy têm praticamente todos os estados, tá? Então, vocês podem entrar em contato através do site ou através do Instagram e que vão ser direcionados para aquela unidade mais próxima para atender vocês, né? Perfeito. E aí a gente dá seguimento ao atendimento e direciona vocês aqui para a Cátula aqui. Show, pessoal. Então, Bruna, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, pela tua experiência. Fico muito feliz de trocar né, essa live contigo. Quero agradecer também a vocês que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para parar e assistir a nossa live. Quem perguntou vai ficar gravado sim. Então eu já convido vocês aí, baixe o nosso aplicativo do Condoconta. Se for síndico, enfim, pode abrir uma conta, já começa a ter a experiência o quanto é simples a operação do Condoconta, e nós estamos aqui para te atender e o time inteiro também. Então, como eu gosto de finalizar a nossa live, transparência não tem preço e nem tarifa. Então, vem para o Condoconta. Bruna, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.